Caro amigo do Bem Acha, seja bem-vindo. Voltamos nesta saga sobre a impugnação do Congresso Extraordinário do MPLA. O engenheiro António Venâncio volta à rebalta e responde duas perguntas dos cidadãos mais atentos ao processo de impugnação da deliberação do Comitê Central sobre o terceiro Congresso Extraordinário deste dezembro de 2024. Segundo o professor ou engenheiro António Venâncio, a impugnação assenta em vários aspectos, mas existem quatro grandes questões a sublinhar. E eu passo aqui a detalhar em síntese aqueles que são os quatro pontos, as quatro grandes questões que o professor procura evidenciar. Segundo o engenheiro, a primeira questão importante é que o Congresso Extraordinário não tem competências para ajustar ou modificar ou alterar os estatutos. Este é o primeiro. A segunda questão importante, segundo o candidato, o Congresso Extraordinário não tem competências para discutir teses sobre a vida do partido. A terceira questão importante, também aqui salientada, é que um Congresso Extraordinário, caso a sua agenda não entre em conflito com os estatutos, tem que ser convocado com pelo menos 2 meses de antecedência. E aqui verificou-se, neste caso, só foram observados 20 dias e não 60, não os 60 dias como prazo mínimo exigível pelos estatutos do MPLA. A quarta questão importante que o professor aqui salienta é que os militantes nas bases até hoje não discutiram os estatutos da agenda, não discutiram os assuntos da agenda de trabalho e nem sequer tiveram acesso aos conteúdos das matérias que figuram na referida agenda do Congresso para debaterem exaustivamente e tecerem as considerações pertinentes que são indispensáveis para os delegados ao Congresso. Os pontos agendados só podem ser discutidos em dezembro de 2026, diz o engenheiro António Venâncio. E para melhor compreensão, quero lhes convidar para escutarem a própria intervenção do engenheiro que fala das quatro questões, detalhando uma por uma. A vossa escuta e seja bem-vindo. Caro amigo, se ainda não estás inscrito no nosso canal, inscreva-te já e também deixa o teu like neste conteúdo. Obrigado. A vossa escuta, o engenheiro António Venâncio. Bom, deu entrada no dia 29 de novembro um documento que é uma providência cautelar de suspensão de uma deliberação do nosso Comitê Central, que, como sabem, reuniu-se a 25 de novembro para decidir sobre uma agenda de trabalhos a ser submetida ao Congresso Extraordinário para os dias 16 e 17 deste mês. Portanto, para dizer que consideramos que essa deliberação não está em alinhamento com aquilo que os estatutos determinam, que os estatutos estabelecem, e que, portanto, teríamos que esperar para 2026, num Congresso Ordinário, não é? Para discutir e proceder às alterações estatutárias que forem necessárias e que os delegados assim decidirem fazer, e também para discutir a tese que a referida agenda diz respeito. Mas há mais dois pontos também muito interessantes, muito importantes, que fazemos alusão na nossa reivindicação, no nosso pedido de impugnação desta deliberação, que são, designadamente, o que diz respeito ao prazo da convocação. Ou seja, de acordo com os nossos estatutos, né, e isto está no artigo 79 dos nossos estatutos, o Congresso tem que ser convocado
nesse caso, o Congresso Extraordinário deveria ter sido convocado com 2 meses de antecedência. 2 meses, no mínimo, de antecedência. Ora, se nós estamos agora a contar do dia 25 de novembro até dia 16 de dezembro, portanto, completamos apenas um mês. Nem sequer completamos um mês. Nem sequer completamos um mês. E isso viola o espírito estatutário, né? Depois temos um outro ponto que diz respeito ao modo da preparação do Congresso Extraordinário. Diz o artigo 76 que o Congresso Extraordinário deve ser convocado de tal forma que se permita aos militantes, nas bases, no escalão intermédio, etc., discutirem exaustivamente os pontos constantes da agenda de trabalho. Portanto, é preciso que as questões que figurem nesta agenda de trabalhos, não é? Na ordem de trabalhos, sejam submetidas à discussão nas bases. E isso não aconteceu. Portanto, nós estamos sem discutir os assuntos, sem os conhecer, oficialmente precisamos de tê-los para discutir, isso também não aconteceu. Bom, eu estou apenas a falar de alguns pontos. É claro que há outros também de grande importância, que não nos convém agora esmiuçá-los, até porque está às mãos agora dos venerandos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, e eles saberão decidir a seu tempo. Eu diria, com uma grande margem de certeza, de que o Congresso Extraordinário, aprazado para os dias 16 e 17 deste mês, com aquela agenda não vai acontecer. Com aquela agenda não vai acontecer. A agenda enfim, indica ou inscreve dois temas, 2 pontos que não podem ser discutidos em sede de um congresso extraordinário, que é a discussão de uma tese sobre o MPLA, sobre o passado, o presente e o futuro do MPLA. Portanto, essa tese tem que ser em sede de um congresso ordinário, e é o ajustamento dos estatutos, que também não pode acontecer em sede de um congresso extraordinário, de acordo com aquilo que estabelecem os nossos estatutos. Portanto, esse congresso com esses pontos não pode acontecer. Isso teremos que esperar que chegue a altura da convocação do congresso ordinário, e esse congresso há de ser convocado em meados de 2026 para ter lugar em dezembro de 2026. Aí sim podemos levar até a mesa das discussões, né? Até aos delegados, esses pontos, que também serão exaustivamente discutidos, primeiramente. Portanto, há essa necessidade dos militantes nas bases, discutirem profundamente os conteúdos e organizarem as suas ideias, de modo a que, já na sala do Congresso, os delegados então possam decidir em conformidade também com a vontade da grande maioria dos militantes. Portanto, resumindo e concluindo, eu estou em crer que o Tribunal Constitucional há de dar provimento à nossa impugnação dessa deliberação, e o Congresso Extraordinário não vai acontecer com esta ordem de trabalho, para não tornar até o próprio Congresso Extraordinário num ato impugnável. Não é? Seria mau para a imagem do partido e para a imagem, enfim, dos militantes. Podemos evitar isso. Bom, sobre o tão citado ponto 120, ou artigo 120º dos nossos atuais estatutos, pretende-se fazer uma alteração do seu conteúdo. Bom, isto é uma discussão interna e bastante interessante até, mas é uma discussão para ser levada a um congresso
ordinário. E isso até tem alguma razão de ser, até porque, tratando-se de uma matéria tão estruturante, não é? De tão vital importância para a vida e o funcionamento do nosso partido, só um congresso ordinário, convocado com pelo menos 6 meses de antecedência, e dada a oportunidade aos militantes de discutirem profundamente o conteúdo desta proposta, só assim estariam criadas as condições para que os delegados, então, eleitos nas bases, pudessem ir ao encontro deste ponto para discussão, para discutir e decidir. O Congresso Ordinário tem sim competência para discutir a alteração estatutária, para discutir teses, moções de estratégia. O Congresso Ordinário pode eleger um novo presidente, etc, etc. O que se pode deduzir é que o nosso pedido de impugnação desta deliberação tem razão de ser e o Congresso Extraordinário não deve acontecer com esta ordem de trabalhos porque viola frontalmente e flagrantemente o espírito dos nossos estatutos. Aliás, essa é uma discussão interna, né, que vai acontecer, que deve acontecer, e uma discussão profunda, porque trata-se de uma modificação radical daquilo que norteia o nosso modelo de democracia interna, que foi em 2023 publicado em Diário da República e que contém nos nossos estatutos os vários princípios da prática desta democracia interna, com múltiplas candidaturas, aquela coisa toda. Portanto, há aqui um conjunto de valores democráticos que teremos que defender. Ora, não é neste Congresso Extraordinário que vamos discutir isso. Neste Congresso Extraordinário podemos discutir assuntos inadiáveis, urgentes, aqueles que possam ter respaldo estatutário. Vou dar exemplo de modificação da Constituição, em caso de guerra, de força maior, casos, enfim, bastante preocupantes para a vida do país e da nação, não é? Que possam perturbar a vida do coletivo, da sociedade. Há uma alteração do sistema político enfim, tudo isso são questões que, uma vez surgidas, teriam caráter inadiável ou urgente. Aí sim, pode-se convocar um congresso extraordinário para fazer alterações e adaptações aos estatutos, discutir uma tese para discutir, para adaptar o partido a essas circunstâncias, etc, etc. Por enquanto não. O congresso extraordinário de dezembro, com esta ordem de trabalho, está em colisão frontal com o espírito dos nossos estatutos.